Olá, bem-vindos ao canal Psicologia Explicada. Hoje vamos falar sobre a fascinante evolução do cérebro e do comportamento, tema do capítulo 3 do livro Neurociência, da Mente e do Comportamento, organizado por Roberto Lang. Neste episódio, você vai descobrir como estruturas muito simples foram, ao longo de milhões de anos, se transformando em sistemas cada vez mais complexos, até chegar ao cérebro humano, capaz de memória, linguagem, pensamento e consciência. Vamos entender juntos como o cérebro nos tornou quem somos. Tudo começa de maneira bem simples, em organismos unicelulares. Eles já tinham a capacidade de responder a estímulos elétricos por meio de canais únicos, pequenas portas que deixam entrar e sair íons como cálcio, sódio e potássio. Esse mecanismo, chamado excitabilidade elétrica, foi o ponto de partida para o que hoje chamamos de sistema nervoso. Aos poucos, algumas células começaram a se especializar. Não apenas reagiam, mas também transmitiam sinais para outras. Assim surgiram as primeiras sinapses químicas rudimentares. Essa inovação permitiu que os animais multicelulares coordenassem melhor suas ações, dando origem às primeiras redes nervosas. Nos animais mais simples, como as águas-vivas e os ctenóforos, já existiam neuroníons sensoriais, que captavam estímulos, e neuroníons motores que produziam respostas, como contrair músculos. Embora ainda não houvesse um cérebro centralizado, essa rede difusa foi uma revolução. Pela primeira vez, os organismos conseguiam coordenar movimentos, capturar presas e escapar de ameaças. Isso representou um salto no nível de complexidade, pois o corpo deixou de ser apenas reativo e passou a integrar estímulos e respostas. Um novo passo foi dado com os animais de simetria bilateral, que possuem lado direito e esquerdo. Essa organização corporal trouxe consigo um sistema nervoso mais centralizado. Em insetos e moluscos, formaram-se cordões nervosos ventrais. Já nos cordados, surgiu o tubo neural dorsal. Essa estrutura, localizada nas costas, foi a base para o desenvolvimento da medula espinhal e do encéfalo. Essa inovação garantiu mais coordenação, movimentos mais precisos e comportamentos cada vez mais complexos. Mas nada disso aconteceria sem os genes OX. Eles funcionam como arquitetos do corpo, definindo onde cada estrutura deve se formar: cabeça, tronco, cauda, músculos e também regiões do sistema nervoso. Graças a eles, diferentes áreas puderam se especializar. Foi esse direcionamento genético que abriu espaço para cérebros mais elaborados, divididos em partes com funções específicas, como percepção, memória e movimento. Entre os ancestrais dos vertebrados, como cefalocordados e urocordados, o tubo neural já mostrava divisões embrionárias que lembravam o encéfalo. Mas a grande inovação foi o surgimento da crista neural e dos placoides, responsáveis pela formação dos órgãos dos sentidos e de regiões importantes do cérebro anterior, como o telencéfalo. O olfato, por exemplo, foi um dos primeiros sentidos a se ligar ao telencéfalo, e teve papel crucial na sobrevivência. Ao mesmo tempo, surgia o hipocampo, associado à memória espacial e à navegação. A combinação entre sentidos apurados e memória trouxe novas possibilidades de comportamento e adaptação. Nos vertebrados, os hemisférios cerebrais começaram a se dividir em duas regiões principais: o subpálio, ligado ao controle motor e emocional, e o pálio, que mais tarde daria origem ao córtex. Nos mamíferos, o pálio se expandiu de forma extraordinária, formando o neocórtex, capaz de integrar informações e gerar comportamentos altamente sofisticados. Foi nesse momento que o cérebro deu um salto de qualidade, permitindo respostas mais flexíveis e complexas. Outra inovação foi a organização do córtex em camadas. Nos mamíferos, neuroníons excitadores e inibitórios passaram a se organizar em circuitos complexos, criando múltiplas camadas especializadas. Essa estrutura permitiu integrar informações sensoriais, motoras e cognitivas, e abrir espaço para novas habilidades como planejamento, linguagem e pensamento abstrato. Cada espécie de mamífero expandiu o córtex de acordo com suas necessidades. Roedores desenvolveram áreas ligadas ao tato dos bigodes, morcegos e golfinhos, áreas auditivas para a ecolocalização, primatas, áreas visuais para a vida em árvores. Essa diversidade mostra que o importante não é apenas o tamanho do cérebro, mas como ele se organiza. No caso humano, a expansão ocorreu de maneira desproporcional, principalmente nas áreas de associação, que conectam informações de diferentes sentidos e memórias, criando pensamento simbólico, linguagem e criatividade. Nosso cérebro representa o ponto culminante de toda essa longa história evolutiva.
O que nos distingue dos outros animais não é simplesmente o tamanho absoluto do encéfalo, mas a maneira como ele se organizou ao longo do tempo. A expansão do córtex pré-frontal foi decisiva, pois é essa região que garante nossas chamadas funções executivas: planejar, tomar decisões, controlar impulsos, resolver problemas e criar novas soluções. Além disso, o cérebro humano é caracterizado por uma rede de conexões extremamente complexa, que integra percepção, memória, linguagem e raciocínio lógico. Essa integração nos permite ir além da sobrevivência imediata, dando origem à cultura, à ciência, à arte e até à espiritualidade. Cada uma dessas capacidades surgiu a partir de pequenas adaptações acumuladas durante milhões de anos que, somadas, resultaram em um órgão capaz de refletir não apenas sobre o mundo ao redor, mas também sobre si mesmo, um cérebro que se tornou consciente de sua própria existência. A evolução do cérebro é como uma linha do tempo da própria vida, um registro de como pequenas inovações biológicas moldaram a forma como pensamos, sentimos e agimos. Tudo começou de maneira simples, com organismos microscópicos que possuíam canais únicos capazes de responder a estímulos elétricos. A partir daí, surgiram os primeiros neuroníons, as redes difusas em águas vivas, a centralização do sistema nervoso em animais bilaterais e o tubo neural que daria origem ao encéfalo. Cada passo acrescentou uma camada de complexidade, permitindo comportamentos mais refinados e estratégias de sobrevivência mais eficazes. Nos mamíferos, o aparecimento do neocórtex representou um salto, abrindo espaço para memória, linguagem e abstração. No ser humano, a expansão do córtex pré-frontal elevou esse processo a um novo patamar, possibilitando planejamento, criação e reflexão. Assim, do microscópico ao consciente, cada etapa foi essencial para que chegássemos ao que somos hoje. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que também se interessam por psicologia e neurociência. Aproveita e já se inscreve no canal Psicologia Explicada para não perder os próximos conteúdos, onde vamos continuar explorando temas que conectam ciência, comportamento e mente humana. Compartilhe este vídeo com amigos, colegas ou familiares que vão achar esse assunto tão fascinante quanto você. E me conta aqui nos comentários, qual parte dessa incrível história da evolução do cérebro mais chamou a sua atenção?